Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula 1 do desafio do zero ao tricotinho perfeito. Aqui você vai ter acesso a uma aula semanal para você dar os seus primeiros passos fazendo e vendendo o tricotinho perfeito. E aqui na nossa aula número 1, para abrir as portas, nós vamos fazer juntos o cavalinho, o porta-maternidade cavalinho. E aqui eu estou te mostrando então duas possibilidades, tanto para menino como para menina. Então acompanha que logo mais você vai ter acesso as técnicas que eu ensino no método Tricotinho Perfeito dentro do Ela Empreenda com Linha e Arame, que é o meu curso completo, o melhor caminho para você ir do zero ao seu tricotinho perfeito e adquirir um novo hobby e renda. Então cola aqui comigo que você vai aprender essa peça linda e fica ligadinho porque toda quarta-feira às 17 horas você vai ter acesso a uma aula gratuita que vai te fazer chegar mais perto do seu tricotinho perfeito e já começar a dar os primeiros passos para fazer as primeiras vendas e gerar sua nova fonte de renda. Então, logo mais, você vai aprender sobre os materiais básicos que nós vamos utilizar aqui, o passo a passo detalhado da moldagem e todos os passos do acabamento do método Tricotinho Perfeito. E agora vamos deixar de conversa e vamos direto para o nosso passo a passo. Vamos lá? Muito bem, e aqui eu vou te passar os materiais que nós vamos utilizar para produzir o porta-maternidade cavalinho e também a quantidade de cordão que você vai precisar produzir. Então, para essa montagem aqui, esses são os materiais base, tá? Bem simples e realmente é só isso que a gente vai precisar. Uma agulha de crochê para os acabamentos, uma número 2 eu estou usando aqui, você pode usar 2,5 ou 3 também. Tesoura, cola, eu estou usando aqui o tipo silicone líquida. E uma agulha de tapeçaria fina para os nossos acabamentos. Além disso, nós vamos precisar de um alicate do tipo bico e corte, também conhecido como meia cana, arame do tipo zincado macio ou galvanizado, número 16, que tem 1,65 milímetros, e o nosso molde, que vai estar disponível logo aqui abaixo dessa aula. E agora se atenta para a quantidade de materiais, a referência de cores, se você quiser fazer o seu cavalinho no mesmo tom que eu vou fazer aqui a Mari, tá? Então, primeiro você tem que entender como a gente vai trabalhar com essa peça. Nós vamos iniciar a moldagem aqui, ó, no cantinho do pescocinho, vamos subir, fazer essa parte do focinho, sobe para a testinha, e aqui eu vou ter uma troca de cor para fazer a crina, tá? E eu vou descendo com essa mesma cor de crina até aqui a base, finalizo aqui para fazer a troca de cor e voltar para o mesmo tom de pele para minha orelhinha. E separadamente nós vamos fazer a rédea, ok? Além disso, nós vamos fazer uma bolinha um pouco oval para o olhinho e outra para a narina, tá? Para o narizinho dela, tá bom? E você pode fazer também a versão menino, seguindo essas mesmas orientações, mudando somente o tom, né, e as cores, assim como eu mostrei para vocês aqui antes. Então, para a Mari, nós vamos trabalhar com o tom porcelana, que vai ser esse tom de nude, tá? Esse begezinho aqui. E para essa parte do pescocinho e do focinho, eu preciso de 40 centímetros de cordão de tricotinho. Faço a emenda ainda produzindo. E para a parte da crina, eu vou usar esse tom, que é o macadâmia, tá? Ele é um bege, então ela vai ser meio que lourinha, tá? E nós vamos precisar de 75 centímetros de cordão pronto. Faço a emenda e finalizo a quantidade aqui para a orelhinha, que são de aproximadamente 12 centímetros, tá? Vamos precisar de 7 centímetros para a narina, então aqui no final você já pode fazer a mais para sobrar e já ter a quantidade para fazer essa bolinha, tá bom? Então você no final vai ter um cordão misto, tá? Com essas duas cores, para que a gente possa produzir o nosso cavalinho. Então, para o olhinho, nós vamos usar esse tomzinho de marrom, também 7 centímetros. E para fazer as rédeas aqui separadamente, um tom de rosa, que eu escolhi o chiclete. E vamos precisar de 25 centímetros de tom rosa, esse, o chiclete, ok? E agora, em seguida, você vai aprender o passo a passo detalhado da moldagem do nosso cavalinho. Não perde nenhuma etapa, porque aqui eu vou te mostrar exatamente todos os movimentos para você reproduzir a moldagem e sair daqui com o desafio cumprido e o nosso cavalinho pronto. Vamos lá? E agora, aqui na nossa etapa de moldagem, a primeira coisa que você vai fazer é preparar o ambiente que você vai moldar. Você precisa ter uma superfície plana, então sempre apoiado numa mesa, numa bancada,
e de preferência um espaço livre, tá? Porque a gente vai movimentar esse arame, vão ter pontinhas. Então, se você tiver com o material muito próximo, muito provavelmente você vai acabar esbarrando, prendendo, ou mesmo, né, ficar tensa ali, enfim. Então, um conselho que eu dou e espero que você tome é deixar essa área bem livre, realmente ter espaço para você fazer exclusivamente a moldagem. Pode parecer algo bem simples, mas faz muita diferença no seu conforto, tá? Em segundo lugar, é preparar aqui o nosso rolo de arame. Algumas pessoas me perguntam, Dri, eu posso medir mais ou menos quanto eu vou precisar e cortar? Você até pode fazer isso, mas da forma como eu trabalho aqui, eu não vejo a necessidade de cortar o arame antes, e isso faz com que eu tenha menos desgaste com o material, né, menos prejuízo, porque ainda tem um outro ponto que, se você cortar e na hora aqui de finalizar faltar o arame, você não vai conseguir fazer uma emenda, então vai prejudicar a sua peça. Por esse motivo, eu produzo direto do rolo do arame, mas eu faço isso, tá? Eu deixo sempre aqui com o lacre, né, com essa etiquetazinha, para que o meu arame fique sempre organizado, mas eu dou uma andadinha com esse lacre para trás para que eu possa soltar algumas voltinhas. E aí com isso aqui, ó, eu tenho liberdade para moldar, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou posicionar o meu molde mais próximo da minha mão direita, que no caso é a mão que eu estou usando para moldar. Se você for canhota, você vai aproximar da sua mão esquerda, mas eu gosto de aproximar aqui e deixo o arame lá no topo. Eu vou pegar essa ponta e eu vou abrir um pouquinho essa primeira volta, tá? Para que ela fique lá e eu não fique trazendo esse rolo de arame aqui para cima do meu molde. Então eu já ganho aí um pouquinho mais de liberdade com isso, certo? Segundo ponto é arrematar a pontinha do arame, para que você não se machuque, tá? Às vezes quando a gente corta, dá aquela arranhadinha, então, para tomar cuidado. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a pontinha do nosso alicate no ângulo de 90 graus e eu vou girar para dentro. Vou fazer esse movimento de girar. Você vai pegar firme no alicate, mas não é com tanta força. É só um pouco de firmeza e um movimento delicado. Feito esse anzolzinho aqui, eu vou apertar, tá? Para fechar, e aqui eu tô com o meu arremate pronto. Você vai conferir assim, ó, nas laterais se não tá arranhando. Se tiver, você vai apertar aqui, porque aí você vai conseguir passar o cordão de tricotinho realmente do jeito certo, sem ficar prendendo, tá bom? Feito isso, eu vou observar onde eu vou começar. Eu vou ler o meu molde, tá? Vou reservar aqui o meu arame, ó, já quer ficar aqui em cima, mas eu vou reservar e eu vou ler o meu molde. Eu vou começar sempre procurando a seta 1, que tá aqui embaixo. E anteriormente eu te apresentei esse molde, mas só pra gente recapitular. A gente vai começar aqui na base do pescoço, faz esse ângulo, faz esse cantinho aqui, ó, um ângulozinho bem marcado, sobe pro queixinho e eu vou fazer o que eu chamo de retorno, que é voltar com o arame por cima ou por baixo do arame, fazendo com que eu tenha a impressão de somente uma volta, tá? Ele não fica duplicado e sim ele fica sobreposto. E aqui eu jogo para frente, faço a parte do narizinho, subo para a testa, um ângulozinho novamente, outro retorno jogando pela frente, subo, faço a voltinha, o ângulozinho, faço a voltinha, vai para o cabelinho. Aqui eu faço um ângulo para descer para a crina, finalizar ela e retorno novamente pela frente e finalizo aqui na orelhinha. Essa parte da rédea é separado e olhinhos e focinho também, o narizinho separado. Eu vou girar o rolo do meu arame e usar o formato dele a meu favor para começar, tá? Então vou deixar ele ali, ó, ele tá querendo vir para cima, então vou esticar um pouquinho e aí ele já fica lá quietinho no cantinho dele, tá bom? Vou girar aqui um pouco. E aí, ó, eu vou girar o molde ao invés de eu ficar brigando com o rolo de arame para ir para lá e para cá, tá bom? Vou posicionar aqui no cantinho, só esse começo que eu vou precisar fazer essa dobrinha contra. Então, vou segurar aqui e vou empurrar com o meu dedão, ó. E aí, com esse movimento bem delicado, a gente vai ter, ó, o início dessa forma, tá? Então, eu vou voltar, se por acaso eu colocar demais, como é que eu volto? Empurrando com o dedão e indicador, movimento contrário. Aqui tudo certo. Agora eu vou precisar arredondar mais aqui, ó. Como é que eu vou arredondar? Seguro até onde já deu certo e vou empurrar aqui contra, ó, para fazer esse movimento. Sempre bem delicado, tá? Não é porque é um arame que a gente vai moldar com tanta força. Ó, começou a cobrir meu molde, tô indo no caminho certo. Então eu posso ir para a próxima etapa, tá? E agora aqui eu vou marcar onde já tá certo, eu vou fechar para fazer então essa porçãozinha aqui do pescoço. E eu vou fechando e conferindo se já tá na altura que eu preciso. Se eu fechei demais, eu vou abrir e conferir. Ó, eu posso segurar também sobre o molde para puxar somente a quantidade que eu precise. Até aqui tudo certo. A partir daqui vou fechar mais um pouco.
e volto aqui pro meu molde. Agora, vou puxar um pouquinho para fora, né? Então, apoio aqui com o indicador e puxo para fazer esse detalhezinho aqui. E agora é a hora que eu vou marcar o meu ângulo para fazer, então, o pescocinho, tá? Então, vou girar aqui um pouquinho. Marquei o ângulo. Ó, vou botar aqui sobre o molde para você entender. Tá? De cabeça para baixo, Adri, não importa a localização. O que importa é que você entenda que você vai fazer um ângulo aqui, tá? Então, eu marco para cá e eu vou jogar, então, esse arame, ó, segurando bem no local que eu marquei, eu vou jogar para a lateral, tá? Segurando firme com o alicate e trazendo pro centro. Giro o molde. Às vezes, quando a gente fecha um pouquinho, movimenta lá no começo, então, a gente vai só conferindo. E pronto, agora tudo certo. E agora eu vou puxar, então, aqui para arredondar pro meu pescocinho. E eu vou fazendo isso, ó, como você viu, empurrando delicadamente com o indicador. Abro um pouco mais o rolo do arame. Coloco aqui, ó, vou precisar abrir mais um pouquinho. Até aqui tudo certo. Vou marcar o local do meu retorno, que é essa voltinha, né, que a gente joga. Aqui eu vou jogar, ó, pela frente. Então, se eu marquei aqui, eu vou, ó, jogar. E como eu faço retorno, ele fica ao contrário. Então, eu vou girar o rolo do arame, tá? Sempre que faz retorno, você precisa dar essa giradinha aqui ao contrário. Vou arredondar essa parte, porque ele tem que sobrepor um arame no outro, tá? Então, ó, ele tem que cobrir, certo? Feito isso aqui, eu já sei que eu tenho que vir arredondando. Então, eu vou fazer isso aqui. Ou, ó, eu pego a minha peça por completo e giro ela para dentro, para aproveitar o formato do arame. Certo? Seguro só aqui assim, para dar uma alinhadinha, tá? Segurando com os dois dedinhos, para os dois ficarem iguais, ó, com essa mesma voltinha. Se ele tá um pouquinho giradinho para dentro, você tem que segurar os dois aqui e girar para fora. Aí eles ficam sobrepostos bem direitinho. Pronto, feito isso aqui, ó, eu vou organizar pro lado que eu preciso, vou botar pro lado de cá, que eu mudei o sentido, e aqui, ó, feito o retorno, o efeito que eu falei para você, tem dois arames, mas não tá duplicado. E aqui o que importa é só que a gente faça com que o segundo cubra o mesmo movimento do primeiro. E aí fica assim, certinho. Agora a gente vai começar, ó, o formato do arame a meu favor aqui, eu vou começar a fechar o focinho, tá? Eu abro um pouquinho para alongar e agora daqui eu começo a fechar. Apoio aqui com os dedos e venho fechando, ó, delicadamente para não fazer pontas, certo? Então eu arredondo um pouco, giro o molde e venho conferindo. Ó, fechei demais, eu abro mais um pouquinho. Vou conferindo desde o comecinho. Aqui tudo certo. Fecho um pouquinho. E agora aqui eu tenho um leve estiramento, né? Ao invés de estar todo redondinho aqui, ele vai subir um pouquinho. Então eu apoio aqui tá redondinho e vou, ó, subir, empurrando com esses dedinhos, certo? Volto aqui no molde. Desço mais um pouquinho e estiro. Aí eu tenho essa voltinha bem marcadinha. Vou subir mais um pouco para vir até a testa, ó. E essa primeira parte aqui do cavalinho já tá finalizada. Agora eu vou marcar esse ângulo aqui bem certinho para jogar aqui para dentro, né? Fazer esse ângulo. Tenho que pegar sempre em 90 graus, tá? Fazendo aquele quadradinho. Então tá marcado aqui e eu jogo aqui para dentro. Eu já sei que eu preciso fazer isso aqui, então já vou dando uma arredondadinha para ir para lá e conferir, ó. Vou puxar mais um pouquinho. E tá ficando tudo cobrindo o molde direitinho. Marcado aqui, vou fazer mais uma vez um retorno, tá? E vai ser mais uma vez jogando, ó, pra frente. Então, eu pego e jogo. Fiz a marcação, eu vou só... Posso pegar daqui também, do molde, e jogar pra lá.
Feito isso, quando eu faço retorno, eu tenho que girar o rolo de arame, né? Porque muda o sentido. Então, é basicamente só isso. Quando faz o retorno, você precisa girar. Aí aqui, eu vou dar uma seguradinha para ele ficar no formato, ó, do de baixo, né? Só que ele tá um pouquinho tensionado para ficar em pé. Então, eu seguro tudo e jogo assim pra dentro, pra ele ficar agora sim deitadinho, tá bom? E eu venho fazendo ele cobrir esse primeiro arame. Então, ó, tá girado assim pra dentro, eu vou segurar aqui e girar ao contrário. Jogar um pouquinho pra fora e ele começa a cobrir, né? Arredondo aqui delicadamente. E aqui fica o topo da minha crina, tá? E agora, ó, para continuar, a gente vai posicionar aqui e eu vou fazer esse arredondado aqui do topo. Segurando aqui, ó, e delicadamente a gente faz esse movimento de arredondar. Tá um pouquinho para cima, então você empurra para baixo, tá? E vai equilibrando até que fique totalmente sobreposto. Feito aqui, ó, vou precisar fechar ainda mais um pouco. Assim. Eu vou marcar aqui e não vai ser bem um ângulo certinho, não. Vou apenas girar para fazer a pontinha do cabelinho, tá? Seguro com alicate, sim, mas eu não preciso fazer o ângulo bem marcado. É um topetinho, tá bom? Então, abro aqui um pouquinho mais meu arame, ó, pra ele não ficar vindo muito pra cima. Pronto. Só que aqui eu tô precisando, ó, que ele desça mais um pouquinho. Então, vou segurar aqui para fechar só mais um pouco. E seguro aqui para trazer, ó, para fazer essa voltinha aqui mais reta, tá? Para abrir um pouquinho mais o topete. Feito isso, marco aqui no cantinho. E aí, esse cantinho aqui, eu vou jogar ele pra frente, tá? Pra que eu tenha um efeito bem legal no cabelinho, como se fosse meio realista. Então, eu pego aqui, ó, só que não é bem retorno, tá? Porque ele vai vir pra lateral, tá? Por isso que não tá marcado aqui retorno. Mas, como eu tô girando nesse sentido, então tem que girar o rolo do arame também. Vou segurar assim um pouquinho aqui no comecinho, mas eles se dividem, ó. Vai ser dessa forma. E aí a gente vai ter esse efeito aqui, ó, tá? Sobreposto. Fica bem legal. Então, feito isso aqui, deixa eu só dar uma arredondada mais aqui no final, ó. Peraí. Segura aqui certinho, aperto. Vou segurar aqui só jogar um pouquinho pra dentro, pra dar esse formatinho. Pronto. Bota aqui, ó, ver se tá tudo certinho. Agora eu vou arredondar um pouquinho. Segurando aqui nessa base, eu fecho um pouquinho aqui. Volto pra cá. Marco esse outro ângulozinho, ó, arredondado. Seguro aqui e vou fechando para fazer a pontinha do meu topete. Abro um pouquinho, ó. O molde já tá... O arame já tá chegando perto. Tem hora que prende, sim. Não é só isso que vai prender, não. Então, fique tranquila. Por isso que tem que ter bastante espaço. Para quando você quer acontecer, você não ter problemas, tá? Ó, ainda preciso fechar mais um pouco. Então, é isso. A parte da moldagem aqui é conhecer a técnica, tá? Você tá aprendendo aqui os movimentos. Pronto. E eu já tô fazendo esse movimento com o troco, porque eu já tô vendo no meu molde que eu preciso. Ah, agora sim, feito isso aqui. Vou diminuir mais um pouquinho, porque eu quero um efeito de um cabelinho menor. Então, eu só aperto aqui e vou baixando. Pronto. E agora, tenho o formato que eu queria. Vou fechar mais aqui. Ó. E agora eu venho fazendo essa parte aqui do topo. Fiz essa marcaçãozinha aqui. E eu venho voltando, ó, dando altura desse meu topete. Inclusive, o nosso cavalinho ele pode virar um unicórnio também, né? Criando aqui um chifrinho na testa.
Você pode fazer a crina colorida que vai ficar muito bonito. Ó. Aqui eu vou subir mais um pouquinho, porque eu quero que cubra bem direitinho o meu molde. Seguro e arredondo. Agora sim, eu vou fechar aqui e eu já vou buscar essa ponta do meu arame, ó, para eles se encontrarem, tá? Feito isso aqui, fechando bem como se fosse um círculo. Só ajeitar aqui meu arame. E daqui, ó, eu vou marcar bem nesse encontro do meu arame. Eu vou marcar para jogar ele um pouquinho para fora. Ó, bem aqui nesse encontro. E ó, primeiro topetinho finalizado. E aí eu venho, ó, fechar, abrir um pouquinho mais, só uma marcaçãozinha de nada aqui. Para que eu possa fazer essa parte de trás da crina. Fechar um pouquinho. E agora trazer para fora, ó, com apoio do indicador. Pronto, aqui vou finalizar essa cabelinho aqui embaixo, ó, sempre apoiando com o indicador. E quando ele tá assim, ó, um pouquinho para cima, só vou pegar e baixar, para que meu molde fique todo retinho. E é aquele esquema do giro molde, para ficar mais confortável. Ó, daqui certinho, finalzinho, girando o molde para ficar melhor. Fechei demais. Daqui, fecho mais para cá. E marcado aqui, vou fazer o cabelinho igual eu fiz lá do topete. Seguro, só que eu não marco muito, tá? Não quero aquela ponta aqui marcada. Mas quando eu vou fechando aqui, eu já vou fazendo o movimento contra nessa outra parte do arame, para fazer exatamente a pontinha aqui do cabelo, ó. Vou já marcar um pouquinho mais. Ficar mais certinho. Marco aqui o ângulozinho e faço novamente aquela questão de segurar, ó, na marcação e jogar para frente. Não vai ser retorno porque não vai cobrir, só o comecinho é que começa cobrindo. E aí eu seguro nesse comecinho aqui para jogar para lá, ó. Tá de costas, né? Então tem que girar aqui o retorno para ele ficar de frente. E é uma dança mesmo com o arame e o molde, tá? Ó, feito aqui. Vou abrir mais um pouquinho. Marco aqui essa pontinha para fazer a segunda partinha do cabelo, né? Segunda voltinha, apertando e trazendo contra aqui. Vou abrir distância do meu rolo de arame, que eu já consumi quase todas as voltas que eu abri. E aí aqui, do certo, eu só vou abrir o contrário para fazer esse volumezinho aqui do cabelo. E aqui eu vou fechando, ó, puxando o formato do arame para chegar lá no cantinho que eu preciso, que é na base da orelha. Só mais um pouquinho. Marco aqui. E agora eu vou jogar para dentro para fazer, ó, a minha orelhinha, né? Então fiz esse ângulozinho aqui para dentro. Agora eu vou arredondar essa parte aqui, porque ela já vai servir como a parte de trás da base da orelhinha, tá? Ó. Abrir um pouquinho. Pronto. Agora eu chego bem aqui na posição do cantinho do cabelo
E eu vou jogar aqui pra frente. Marco aqui e jogo pra frente. E esse aqui é um retorno mesmo. Para que eu possa, ó, como eu fiz retorno, giro aqui. Para que eu possa fazer a minha orelhinha e finalizar. Lembrando que eu seguro nas duas voltas para dar aquela arredondada e realmente uma sobrepor a outra, tá? Aqui, seguro, dou arredondadazinha. E aqui, ó, finalzinho da orelha, como eu já tava arredondando, tem que caber direitinho assim, ó, o encontro da orelhinha com a crina, tá? Para que a gente, na hora da costura, dê tudo certo. Então, segura aqui, ó, no ângulozinho da orelha. Essa é a última dobrinha que a gente vai fazer. Aqui eu vou jogar pra dentro. Tá bem retinho aqui, por conta do formato do arame, né? Mas eu vou dar aquela arredondada, ó, empurrando com os dedinhos, tá? Arredondo dos dois lados. Aqui eu já vou cortar com um pouquinho de folga, porque eu já terminei. Só que eu gosto sempre de deixar folga para poder fazer os últimos ajustes. E agora foi muito mais fácil. Venho pro molde aqui para conferir. Fecha um pouquinho aqui. Fecha aqui. Marcação da orelha eu fiz muito em cima, então se você errar, você volta, aperta assim com o alicate, marca novamente no local que você quer e faz novamente. Pronto. E aqui eu vou arredondar. Segura nas duas e gira um pouquinho para dentro para deixar bem retinho. Depois de dar essa arredondada, ó, eu confiro aqui o molde. Posso cortar passando um pouquinho desse encontro para que eu possa ter espaço para fazer o arremate. Corto aqui. Faço o arremate para finalizar. E tá pronto, então, a moldagem do nosso cavalinho. Aqui vai ser a Potra Mari. Ó, vê que tá tudo certinho. Retorno, retorno, retorno da orelhinha. Os cantinhos. Essa técnica aqui de fazer um ângulozinho mais marcadinho. E agora é hora, então, da gente dar vida ao seu primeiro tricotinho com o cavalinho, né? Aqui no caso a Potra Mari. Vamos lá? E aqui nessa fase, então, a gente vai começar os acabamentos passando o cordão de tricotinho no nosso arame. E você deve estar pensando aí, meu Deus, como é que eu vou passar o cordão por aí se tem tanto cantinho assim apertado, fechadinho? A gente vai fazer uma leve abertura para que a gente consiga passar, tá? Mas lembrando que você pode estar pensando que, ah, não, então para não passar por essa fase, eu vou passar primeiro o cordão, então, e depois eu vou fazer a moldagem já com arame encapado. O que que acontece? A gente aqui, ó, fez e desfez algumas vezes, né? Algumas marcações aqui. E tudo isso usando o nosso alicate. Agora imagina usar esse alicate aqui em cima de um cordão tão delicado como esse. Será que nós iríamos ter toda essa delicadeza nos acabamentos? Muito provavelmente não. A gente teria um cordão aqui, ó, mastigado, tá? Às vezes até chegar a cortar e danificar a qualidade, tá bom? Então, eu sim ensino, né, no método Tricotinho Perfeito, em todos os meus cursos, no Ela, Empreenda com Linha e Arame, que você deve sim primeiro moldar o arame, dar forma a ele, depois você fazer aberturas nesses encontros que não mudam a posição inicial. Se você olhar de cima, se mantém, só que ele está aberto, tá? E aí com essas aberturas aqui a gente passa o cordão de uma maneira muito simples, muito tranquila. Então eu faço só essas pequenas aberturas, ó. Posso abrir um pouquinho esses ângulos, abrir assim um pouquinho o topete e depois reposicionar, tá? Não vai ter problema nenhum porque eu vou ter o molde como base. E aqui, ó, orelhinha também vou abrir e essa voltinha aqui do topete também vou dar uma abertura. E ele vai ficar assim. E eu sempre brinco com as minhas alunas que é o famoso parece que vai dar errado, mas dá certo, tá? O que que você tem que se atentar aqui? É por onde eu vou começar a passar, por qual das pontas, né? Eu tenho uma pontinha da orelha e a pontinha do pescoço. E por qual ponta do cordão que eu vou começar. Primeiro a gente vai escolher a ponta do arame. Eu sempre gosto de começar pela área mais livre. No caso aqui, ó, essa tá mais aberta, né? Eu tenho uns cantinhos aqui, mas é pouco. Comparada à da orelha, que eu já começo com um espaço bem apertadinho, já fazendo esses ângulos pequenos. Então eu vou começar a passar por aqui. Sendo assim, eu tenho que começar a passar com o cordão que eu quero que chegue lá na ponta,
que vai ser essa quantidade menor aqui do porcelana. E aí ele vai levando, puxando a cor da crina que eu escolhi, que é o macadâmia, até chegar ao ponto de o último cordão que vai ficar aqui é de novo porcelana para preencher o rostinho. Feito isso, então, o que eu vou fazer é pegar a ponta que eu escolhi do arame, a ponta certa do cordão, e a gente vai colocar esse arame que foi moldado bem no centro do nosso cordãozinho, ó, no meio dessas 4 casinhas. E se você fez o arremate direitinho, ele vai simplesmente deslizar, tá? Então eu coloco aqui, ó, empurro delicadamente e puxo. Quando chega nessas emendas, você dá uma rosqueadazinha, ó, empurro e puxo. E essa aqui é a hora mais gostosa, mais tranquila e que deve ser feita com muita delicadeza, sempre higienizando as mãos antes, tirando o pó da bancada, para que a gente preserve a qualidade do nosso cordão aqui e do nosso trabalho ao máximo, tá? Então, ó, empurro. E quando chega nesses ângulozinhos aqui, você vai segurar 2 casinhas, né? E vai puxar, ó, para passar por esse ângulo. Eu empurro de um lado e puxo do outro. Pronto. E aí eu vou continuando fazendo isso, ó. Empurro e puxo. Venho para o começo, passo mais e empurro e puxo. Volto aqui, empurro e puxo. Pronto. E eu vou fazer isso aqui até o final, tá? Não vai ter segredo nenhum, é só isso, ó. Às vezes rosquear um pouquinho, se prender e vai passando para frente. Empurra e puxa. Empurra e puxa, tá? Em todos os cantinhos vai ser esse movimento. E ó, o cordão já vai andando sozinho para lá. Você vai só ajudando para quando chegar de novo nessa areazinha assim, apertadinha, você segura nas casinhas e puxa. E eu vou fazer por aqui para acelerar um pouquinho esse processo, tá? E volto quando eu tiver passado por todo ele, para a gente começar então os arremates, reposicionar e os passos finais dos nossos acabamentos. Pronto, e aqui eu finalizei a passagem de todo o cordão. E se você observar, ó, nosso porcelana começa e termina no local marcado. Começa aqui o macadâmia e finaliza no local marcado, ó, que aqui é o finalzinho da minha orelha. E a minha orelhinha sobrando aqui alguns centímetros, que a gente vai reutilizar para fazer a narina, tá? O narizinho dele. E aí, aqui, o que você tem que se atentar? É nem deixar o cordão com excesso, tá? Enrugadinho assim, e nem ele muito esticado, que dê para ver o arame lá no centro. Então, a gente vai ter que ponderar essa quantidade e remover os torcidos, ou seja, deixar o cordão todo retinho, tá? Se ele tiver, ó, com esse rosqueado aqui, já prejudica um pouco a aparência do nosso trabalho. Então, a gente vai deixar o cordão todo alinhadinho, todo certinho, tá? Vem tirando todo esse torcido, inclusive, ó, aqui nos cantinhos. Vai deixando ele todo alinhadinho até o finalzinho. E a gente vai começar então a fechar, ó. Tirou o torcido e tirou excessos, alinhou o cordão, a gente vai apertando os locais dos nossos retornos que a gente abriu lá no comecinho. E quando fica assim, o que você vai fazer? Você vai empurrar um pouquinho mais para trás e depois volta para o lugar, que aí ele já fica bem fechadinho, tá? Aqui também, ó, na voltinha aqui do topete. Nosso cabelinho também tá retinho. Vou só puxar para fechar pro lugar. Tira esse torcido aqui. Aqui, ó, tá com um pouquinho de torcido. Então, vou tirar esse torcidinho pra lá. Empurrando um pouquinho para passar aqui pra frente, ó. E tirar esse rosqueado, esse torcido daqui. Agora sim, tá tudo retinho. Confiro aqui também, ó. Aqui também tá retinho. Agora eu vou fechar esse ponto. Prontinho. E aqui, ó, eu vou seguir tirando o torcido que tava aqui, tá vendo? Ó, que a gente consegue ver um enroscado. Então, daqui eu vou tirar esse torcido e passar ele aqui, ó. Passar aí, aqui no finalzinho e pronto. Aqui eu vou fechar. Conferir se tá retinho. E fechar esse retornozinho aqui da orelha. Pronto. Agora eu vou reposicionar aqui a crina, né, que tava lá altinha, ó. E eu vou empurrando até ela ficar
no local certo. E assim, ó, vai ficar a nossa outra Mari. Ó, ele ainda vai ficar um pouquinho tortinho, a gente vai começar a alinhar, ó, o que tiver muito para cima, a gente vai jogar para baixo e alinha, ó, o que tiver altinho também, a gente pega a outra parte e joga para baixo e vai fazendo esse jogo aqui de equilíbrio, tá? Umas partes não vão encostar totalmente, porque aqui no caso, ó, tem essa duplicata, então o rostinho dela não vai ficar totalmente encostado, mas dá pra gente baixar ele um pouquinho, empurrando aqui e reposicionando. Ó, fecha mais um pouquinho. E assim, ó, mesmo a gente tendo feito aquela abertura toda, a gente consegue ter uma peça bem alinhadinha e bem certinha. E agora, no próximo passo, a gente vai para os arremates e costuras dessas regiões que não podem abrir, tá? Para não prejudicar o acabamento da nossa peça. Então, primeiro ponto para o arremate, a gente vai começar para arremate para costura. A gente vai começar arrematando uma ponta e fazendo a costura, seguindo a moldagem até o final. Vou costurar em todo ponto? Não, a gente vai costurar aqui nos nossos retornos, tá? Então eu faço um ponto de costura aqui, outro aqui, esse encontro aqui que eu não quero que abra, tá? Aqui também eu vou finalizar e faço outro ponto de costura aqui. Mas vamos começar, como eu falei, com os arremates primeiro e depois a gente fala sobre as costuras. E se por acaso teu cordão sair assim, ó, teu arame, você vai segurar na ponta e encaixar ele dentro novamente. Nessa ponta aqui que vem da maquininha, que vem do meu tear, eu vou cortar esse excesso, somente se veio da maquininha, e eu vou usar aqui uma agulha de crochê ou agulha de tapeçaria. Aqui no caso da máquina, ó, eu dou essa puxadinha aqui no começo, puxo aqui, ó, e ela vai fechar esse ponto por completo. Eu vou voltar um pouquinho aqui atrás, saio no meio das 4 casinhas e arremato, ó, para esconder essa pontinha. Só que antes de eu puxar aqui por completo, eu vou deixar sair só a ponta aqui, ó. Antes de eu puxar isso aqui por completo, eu vou fazer o tipo de arremate que é muito famoso por aqui, que é o costura e cola, onde a gente vai não só fazer com que essa linha não saia mais, como também evitar com que o arame saia ao longo do tempo, tá? Então, eu vou colocar o pinguinho de cola aqui, pegando o arame e essa ponta, guardo o arame no meio e puxo essa linha, ó, até fazer meio que um teque. Limpo esse excesso de cola do topo e dou uma apertadinha, porque agora tem cola aqui por dentro, ó. Ele fica assim, super fechado, bem arrematado mesmo. E não vai correr o risco de ficar saindo, tá? Então, eu venho, corto aqui. E pronto. Primeiro arremate feito, tá? Sempre que a gente falar arremate, vai ser isso, essa ponta e na outra, mesma forma. Eu só vou finalizar com um arremate diferente aqui na outra ponta, porque eu vou usar a minha agulha de tapeçaria. Mas vamos agora dar o caminhar correto, que é feito o arremate, eu confiro o alinhamento e vou para minha costura. Eu vou costurar sempre com o mesmo tom da cor, tá? Que eu tô trabalhando para que fique realmente invisível. E aqui eu vou usar minha agulha de tapeçaria com a linha que eu vou trabalhar, né, com a cor. E o que eu vou fazer é o seguinte, feito o alinhamento do cordão, eu vou entrar aqui por trás, em uma casinha, vou sentir o arame, vou passar aqui por cima, sinto o arame desse segundo traço e também passo por cima. Ó, vou sair bem aqui na frente, cuidado para não sair no meio de uma linha, tá? Tem que sair no meio do ponto. Pronto, agora sim, deixo uma pontinha lá, entro na mesma casinha que eu saí agora e vou sentir o arame e agora eu vou passar por baixo, tá? Só girar aqui para ficar melhor. Passo aqui por baixo e também no mesmo sentido no segundo arame. E assim eu dou a volta nos dois arames. Saio na primeira casinha, ó, aqui vai sumir e aí aqui, ó, na frente sumiu. Atrás eu tenho as duas pontas que saíram na mesma casinha e por isso agora eu posso amarrar. Se eu não fizer assim, eu vou estar puxando o cordão e tanto vai esticar como realmente não vai ficar firme, tá? Agora eu dou os dois nozinhos e vou arrematar, entrando na mesma casinha que eu tô, saindo lá na frente.
Guardo uma ponta pra cá. Como estava engatada na agulha de tapeçaria, eu fiz com a agulha de tapeçaria. Aqui do outro lado, eu posso fazer com a minha agulha de crochê, ou também engatar na agulha de tapeçaria, tá? Mas eu acho mais prático assim. Pronto. Esse é o passo da costura. E sempre que eu falar costura aqui, vai ser esse mesmo processo, ok? Feito isso, ó, costura invisível. E essa parte, então, ela já não abre mais. Aqui eu já finalizei esse terço. Continuo removendo aqui torcido, se tiver. E vou fazer a costura agora dessa parte aqui do topete. E também faço bem nessa região aqui, tá? Só que agora eu vou trocar a cor da linha e vou fazer com o tom macadâmia, que é para ficar realmente bem visível. Então, você vai fazer aí uma costura aqui, nesse topo, tá? Vamos costurar aqui. E nada mais é do que entrar nessa lateral e visar esse arame aqui que tá deitado. Então, eu entro aqui na lateral do arame, vou sair aqui no meio, passo, entro aqui, né? Passo por cima do arame, dou a volta, passo aqui por trás, entro no mesmo ponto dessa parte aqui de baixo, saindo do outro lado do arame, né? E buscando sair nesse primeiro ponto. Então, é dar a volta nesse arame e dar a volta nesse arame. Então, costura aqui com macadâmia e costura aqui, ó. Da mesma forma como a gente fez, tá? E aí eu volto só pra gente fazer esse segundo tipo de arremate, que seria com agulha de tapeçaria, tirando esse excesso aqui. Vou te mostrar como faz pra gente cortar o cordão e continuar produzindo. Então, 3 pontos de costura e a gente volta para arrematar aqui e finalizar essa outra ponta. E aqui finalizado, ó, costura, costura, costura e a costurinha daqui. Eu vou, antes de fazer essa costura aqui, eu vou finalizar o arremate, porque senão vai ficar muito apertado para mim, né? Então, o que que eu vou fazer? Já tirei torcido, alinhado, já tá no meu limite aqui, mas ainda tem um certo excesso. Então, aqui eu vou cortar. Vou dar um espacinho aqui. E aqui eu vou desfiar, né? Puxar esses pontinhos, ó. Os fiapinhos que foram cortados, até achar a linha que tá tecendo esse meu cordão. Eu vou desfiar ela até encontrar o meu arame aqui no meio, tá? E agora eu vou fazer com a minha agulha de tapeçaria. Vou colocar aqui. E basicamente o que eu vou fazer é buscar as 4 casinhas, tá? Começando pela casinha que tá saindo a minha linha. Eu vou de dentro para fora. E vou pegar todas as outras casinhas para poder fazer o arremate. Porque eu posso pegar mais 2 e finalizar na minha última. Feito isso aqui, eu vou entrar no meio dessas 4 casinhas e vou sair lá atrás para arrematar. E aqui vai ser a mesma coisa do que a gente fez lá naquele primeiro arremate. Antes de puxar tudo, eu venho com o pinguinho de cola, ponho aqui que pegue no que pegue, ponho um pouquinho aqui para pegar no cordão e também no arame, puxo bem até fazer uma espécie de tack, né? Dou uma apertadinha aqui dentro e aí eu tenho um cola aqui nessa parte interna que faz com que o meu arremate fique bem seguro. Corto essa pontinha e aqui tá pronto o meu arremate. Eu vou fazer então a minha última costura, pegando aqui essa região, e aqui, ó, vai ficar bem no cantinho do topetinho, tá? Então, faz essa costura aí, que eu vou fazer por aqui, e a gente volta para finalizar só essa ponta aqui embaixo. Por aqui eu já finalizei a minha costura, e ó, o que consequentemente faz? Uma pressão da orelha no ponto certo, só para que não haja nenhum tipo de escorrego aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou abrir um pouquinho essa orelhinha, tá? E como ela por si só já tá sendo causada pressão por conta dessa costura, eu vou colocar só um pingo de cola aqui, só para fixar ainda mais. E para finalizar esse pontinho aqui embaixo, eu posso fazer uma costura também, né, reposicionando aqui na altura certinha e pegando os dois da mesma forma. Eu só faço isso aqui no final para que tudo já esteja devidamente encaixado e aí eu venho com essa costura. Se você só colar aqui e for usar essa base então para aprender o nome, como vai ser o caso do que eu vou usar aqui logo a seguir, pode acontecer de então só com a costura ficar puxando isso aqui, ó, abrir. Então, perdão, só com a cola ficar puxando isso aqui abrir. Então a gente tem que ter um ponto de apoio aqui de costura, tá? E mais uma vez tirando o torcido e dando voltinhas nos 2 arames para fazer essa costura e ficar com a peça bem firme
e muito bem acabada, tá? Então, agora o último ponto de costura vai ser esse, como a cor do topo, né, que vai se sobressair. É esse tom mais claro, é ele que eu vou usar, então, como guia. E aí eu vou entrar aqui na parte de trás e fazer aquele mesmo ponto de costura que você já conhece. Dou uma voltinha no meu arame, pego aqui o ponto que a gente vai apoiar. É importante que naturalmente seja um ponto de apoio, ó, para não ficar repuxando. Então, é aqui. Esse é o ponto de apoio. Seguro aqui, passo pela frente, entro na mesma casinha, sinto o arame, agora passo por trás, dessa forma. E agora eu vou entrar aqui para sair então por baixo desse arame da parte de baixo, né, do meu pescocinho. Aqui no meio não importa muito se você vai entrar na mesma casinha, mas aqui, ó, na hora de sair, sim, tá? Para que na hora da costura fique realmente invisível. Tô buscando aqui, ó, mesma casinha. No meio vai ficar assim, duplicadinho, e em cima sumiu, tá? Então, vou dar os dois nozinhos e arrematar, como você já sabe, para assim a base do nosso cavalinho, aqui da outra, Mari, né, já ficar ok. E a gente vai então para os próximos passos. Faz aí, que eu vou arrematar por aqui e volto para a gente dar continuidade. Prontinho, costura finalizada. Agora a gente vai fazer os dois detalhes oval, né, nesse formato oval, que é o olhinho e o narizinho aqui da nossa potra. A gente tinha pedido 7 centímetros de cordão, tá? Mas a gente vai preparar dessa forma. Uma ponta você vai arrematar normalmente, passa por dentro das 4 casinhas e arremata a pontinha para cá. E na outra ponta, com a agulha de tapeçaria, você vai passar por dentro das 4 casinhas e ficar com um fio maior. E essa quantidade aqui pronta tem que ter 5 centímetros. E o que é que a gente vai fazer? Vou pegar a minha cola de silicone, vou passar de uma ponta a outra em linha reta. Nessa posição aqui, eu vou rosquear, tá? Tirando aqui um pouquinho do excesso que vaza na lateral. Eu vou fazendo essa conchinha até aqui no finalzinho. Limpa o dedinho se pegar em cola, tá? Pra não manchar o trabalho. E o que que eu vou fazer agora é dar uma apertadinha. E eu vou pegar essa minha ponta aqui, eu vou entrar num pontinho aqui abaixo. Pra guardar e fazer com que realmente fique bem fechadinho, não fique aquela ponta aparecendo. E aí eu pego um pouco de cola e passo aqui nessa pontinha, pegando um pouco no fio e venho puxando para guardar. E assim ele vai ficar bem fechadinho, tá? Um oval bem feitinho e delicado. Você só vai ter que esperar um tempinho para secar. E a gente posicionar aqui, ó, no narizinho e no olhinho, tá bom? Mas é assim, bem simples de fazer. E aí, para prender, você pode pegar essa ponta e costurar aqui bem nessa regiãozinha, ó. O nosso narizinho ficar bem certinho. Dou a voltinha e costuro lá com essa linha base que ficou aqui, ó. Dá a volta. Aí o mesmo nozinho. Puxo bem. Vou dar uma voltinha ao redor. Entro aqui nessa voltinha. E vou puxar para fazer o nozinho. Posso fazer isso 2 vezes e arrematar a pontinha, tá? Puxa bem. Entro na mesma casinha. Para esconder a nossa costurinha. Antes de puxar tudo, eu posso pegar e colocar aquele pinguinho de cola que vai ajudar a fixar o narizinho bem no lugar. Ó, posso afastar aqui um pouquinho e colocar um pouquinho aqui também. Tiro o excesso de cola e pronto. Fazer esse mesmo procedimento aqui com o olhinho, tá? Nessa posição aqui, ó.
Então, vou fazer por aqui e volto para a gente fazer o último detalhe da nossa potra, né? Da Mari, são as rédeas. Então, costurei e costuro aqui. Prontinho, e agora para a gente fazer a parte final da nossa potrinha, nós vamos precisar de 2 pedacinhos de cordões, tá? Um medindo 14 e outro 15 centímetros. O menorzinho a gente vai encaixar aqui no topinho, perto da cabeça, deixando assim um dedinho, e a gente encaixa dando uma voltinha, ó, aqui por trás, vindo aqui para frente, e aqui na base do pescoço também, e vindo de trás para frente. Qual é a forma que nós vamos fixar? Cola, tá? Cola e alfinete para ele fazer uma pressãozinha enquanto seca. Então, eu vou pegar essas pontas, eu vou passar aqui, ó, sem muitos excessos, tá? Venho aqui no topinho, dou aquela voltinha, aperto um pouquinho, tá? Para segurar no lugar. E venho com um alfinete para prender aqui. E dessa forma, o alfinete segura aqui. Eu venho então posicionar aqui do outro lado. Segura aqui, ó. Vou passar aqui no verso. E faço a mesma coisa na base do pescocinho. Dou aquela apertadinha. E venho com o alfinete de novo, para ele dar aquela seguradinha que eu preciso. Ó. Vou deixar ele secando aqui um pouquinho. E venho fazer, então, a próxima, tá? Que vai ser aqui no cantinho da orelha. Vou passar aqui. Passo aqui por baixo. Dou aquela voltinha. Pressiono. Coloco o alfinete. E venho aqui no meu último ponto de contato, que vai ser aqui, ó. Vou puxar um pouquinho essa. Lembrando de virar, para ficar bem retinho o cordão. Puxo aqui um pouquinho. E dou aquela viradinha. Pronto. E agora sim é só pegar mais um alfinete e prender para deixar secar aqui no lugar certo. Vou colocar mais para frente, assim. E agora é só dar o tempo de presa da cola para então que a nossa potrinha fique pronta, finalizada. Vou dar um tempinho e volto para a gente ver ela prontinha. E prontinho, finalizamos o nosso porta-maternidade no tema cavalinho. A nossa potra Mari está pronta. E eu quero te convidar, então, a deixar um like aqui nessa aula se você curtiu e me falar nos comentários o que você achou. Se você ainda não é inscrito no canal, lembra de se inscrever. E se ficou com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, adrianalima.bubaby, e deixa sua dúvida lá na caixinha de perguntas que eu vou abrir agora. Te vejo lá e também na nossa próxima aula de quarta-feira, às 17 horas. Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.